Presbiteriano é assim, né? Boa noite. A graça e a paz aos irmãos. É uma alegria poder estar aqui, compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu converso muito com minha esposa, eu digo, não sei como é que Deus me colocou no meio da Atos 29, mas tem sido uma alegria e um crescimento muito grande para a minha vida. E rever alguns amigos aqui, queridos, Sacha, o Vini, alegria ter eles aqui, saber que o Sacha vai entrar na rede, que coisa boa. Conhecer dois chefes meus que eu não conhecia, né? Francisco e o Tony. Eu queria muito poder dizer para vocês hoje que eu trago um abraço caloroso de São Luís do Maranhão, mas tudo que vocês não querem ouvir sobre calor, mas... Né? Mas lá na nossa terra, que é quente também, não tão quanto aqui, porque lá tem o vento frio do litoral. Eu gosto muito de usar o calor no evangelismo. A gente trabalha com plantação de igreja em lugares difíceis também. Na nossa igreja trabalha com isso, nas palafitas, nos quilombos, que são povoados de descendentes de escravos, né? O Maranhão é o que mais possui quilombos no Brasil, são mais de 600 quilombos. Regiões tão próximas da nossa cidade, 2 horas de viagem, por exemplo, de uma das cidades que possui um quilombo, 1h30 depois, por dentro do mato. A gente conta histórias da Bíblia para eles, eles não sabem ler, em sua maioria. E, por exemplo, contando uma história sobre a criação, a gente começa com a história da criação, e ao final da história, sem usar a escritura, a gente pergunta o que entenderam, o que marcou a vida deles. Uma senhora levanta a mão e diz, eu nunca ouvi falar que havia um Deus que criou a terra e o mundo em 6 dias. Então, assim, a 1h30 de viagem de uma capital. Né? Então, E o calor é sempre muito forte, e geralmente eu ando pelos bairros onde a gente vai plantar a igreja, e a gente começa a suar, que a umidade lá é melhor do que a daqui, a gente derrete, né? E aí, então, eu entro e eu foco muito nos pequenos comerciantes do bairro, dono de padaria, açougue, peixaria, e muito suado eu sempre pergunto, você pode me servir um copo com água? E geralmente a resposta é, lá fora está muito quente, não? E eu sempre digo, tem lugar mais quente. E se você me der 8 minutos sozinho, só 8 minutos do teu tempo, eu vou te dizer por que você não deve ir para esse lugar mais quente. E se ele disser assim, eu te dou 8 minutos, então eu começo a conversar com ele assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a conversa vai mais do que 8 minutos, com certeza esse sermão também será. Não é? Mas se ele conhecer Caldas Novas, eu perdi a piada, né? Porque com certeza é muito mais quente que lá. Né? Salmo 48. O nosso querido chefe Cristiano, meu chefe, disse, traz uma palavra de encorajamento para nós. Então, Salmo 48 é um salmo que me encoraja muito. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre a cidade de Deus e a experiência cristã da alegria pela segurança da igreja. É o que eu creio que é a ideia central desse texto. O texto diz assim, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, agradecemos por estes dias aqui, são dias de descanso e alegria.
dias em que teu povo tem comunhão uns com os outros e se deleita em ter comunhão uns com os outros. E, acima de tudo, dias em que nós nos reunimos para nos encontrar contigo, para nos envolvermos com o Senhor, para tratar de nossa alma com um Deus vivo, e no qual estamos com grande expectativa, Senhor, que o Senhor se encontre conosco agora. Fale conosco por tua palavra, por teu Espírito, para despertar nossos corações e para ouvir uma palavra que nos mudará, nos fará crescer, nos aprofundar, nos alicerçar e nos tornar cada vez mais semelhantes ao Salvador, a quem amamos, confiamos e servimos. Pedimos, ó Pai, que ao estudarmos agora a tua palavra sejamos edificados por esse maravilhoso meio de graça. Conceda que ouçamos tua palavra e a escutemos pelo que ela é, tua, inspirada, a verdade. E pelo teu Espírito nos ajude a entendê-la, acreditar, guardar, vivê-la. Em o nome de Jesus pedimos isso. Amém. Amém. Pensem comigo. O que torna a igreja segura neste mundo? O que torna a igreja segura neste mundo? A resposta é clara, a resposta é Deus. Quem Ele é, a sua presença, a sua providência, o seu caráter, a sua grandeza. E este salmo, ele com certeza, ele explora essas coisas. E a gente precisa muito desse tipo de segurança no mundo em que vivemos. Porque todos nós, uma vez ou outra, nós temos, parece assim que o tapete tirado dos nossos pés, não é verdade? Tem horas que parece que a terra foi removida debaixo de nós. Possivelmente todos nós sentimos isso em 2020. Precisamos de segurança. E de uma segurança que somente o próprio Deus pode dar ao seu povo neste mundo. E é disso que trata esse salmo. Então eu quero olhar para ele e ver 4 sessões que esse salmo nos apresenta, 4 cenas desse salmo como você, e quero ver isso com você, e as coisas específicas que o salmista aponta e que com certeza nos alicerçam, nos colocam em segurança e, sem dúvida nenhuma, em proteção. E a primeira coisa que a gente pode ver nesse salmo está dos versos 1 ao 3. E é uma imagem de Deus, o rei. E esse Deus está habitando no meio do seu povo, ele está protegendo o seu povo. Eu leria, e na minha igreja eu gosto de pedir, vamos ler juntos. Mas como aqui nós temos várias traduções, alguém poderia se empolgar e falar em línguas, então eu mesmo lerei. Né? O texto diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Você nota que, neste salmo, que Sião é aqui muito mais do que uma capital de Israel e Judá. É muito mais do que uma capital local. Ela é chamada aqui de a alegria de toda a terra. Então perceba que a visão aqui é muito mais ampla do que simplesmente uma visão sobre Israel do Antigo Testamento. É algo muito mais profundo. E o ponto principal dessa imagem que o salmista traz é que a presença, a proteção de Deus tornam Sião segura. Sião é um nome, Sião é um título usado aqui para os filhos de Deus do Antigo Testamento. E, por extensão, é um nome para os filhos de Deus em todas as eras. Se vocês lembrarem, nós cantávamos corinhos, hinos cristãos, desde jovem, que falavam de Sião. E quando a gente cantava, nós não tínhamos na mente o Sião do Antigo Testamento. Nós, quando cantávamos essas canções, nós estávamos pensando na igreja hoje. A minha esposa me proibiu de cantar. Ela disse, por favor, não canta se tu for ilustrar com alguma canção, né? Então, mas eu vou cantar. Lembram de toca a trombeta em Sião? O que é que diz? Não sabem? Por favor, viu? Toca a trombeta em Sião, deixa o inimigo ouvir, pois é da casa de Deus
veio em Jesus se cumprir. Depois eu ensino para vocês. Então a gente cantava, toca a trombeta em Sião, vitória na casa de Deus. Então quando a gente canta Sião, a gente está pensando na igreja. Então, no Salmo, é justamente isso. A presença, a proteção de Deus aqui, ela está sendo retratada em Sião com o grande rei daquela cidade. E o que é isso? É um lembrete para o povo de Deus, que o povo de Deus está seguro em todas as épocas. Eu tive a grande alegria, inesperada até, de ser levado para a Escócia pelo pastor Mes McConnell, eu e minha esposa, uma lua de mel que a gente nunca teve. A única viagem que a gente já fez mais distante assim foi 200 quilômetros da nossa cidade, né, para o interior do Maranhão. E a gente esteve na Escócia para o treinamento para a plantação de igreja em lugares difíceis. E eu descobri lá que a família real tinha um monte de castelo. Eu não sabia, para mim só tinha um. Mas em cada principal cidade da Inglaterra tem um castelo da família real. E como é que a gente sabe? Eu descobri lá que como a gente sabe que a rainha está no castelo? Quando é hasteada uma bandeira pessoal da rainha. Então, quando aquela bandeira está hasteada, todo mundo sabe, a rainha está no castelo. Aqui nesse salmo, o salmista está nos dizendo que o próprio Deus, o grande rei, reside no meio do seu povo, amém? Ele reside. Você não precisa ter uma bandeira ser hasteada para ter certeza que o rei de toda a terra está entre nós. Aleluia. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. E aí o verso 2 ele diz, seu santo monte, belo, sobranceiro. Este santo monte é a alegria de toda a terra. O monte Sião, ele diz, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Para os lados do norte, ou como melhor trazem outras traduções, o extremo norte, que em muitas passagens é uma referência ao céu. Por exemplo, Isaías, capítulo 14, verso 13 ao 14, diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam só, o extremo norte aponta para o céu. Então, e a cidade de Jerusalém, e Deus no meio do seu povo em Jerusalém, é uma imagem de Deus habitando no meio do seu povo, no paraíso, no céu. Veja o verso 1, o Senhor é grande, e é por isso que tem de ser louvado na cidade, Jerusalém, a cidade de Deus, que é o seu santo monte. Entenderam isso? Verso 2, Jerusalém é descrita bela, sobranceira, bela em altura, em seu monte, na sua elevação. Ela é a alegria de toda a terra. Aonde? No extremo norte, no céu. Ela é a cidade do grande rei. E no verso 3, Deus revela que ele é a fortaleza dela, né? O verso 3 diz assim, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Ele é a fortaleza da sua cidade. Ele é a morada dela. Ele é uma proteção. Ele é os seus palácios. O objetivo da imagem qual é? É confortar o povo de Deus com a grandeza de Deus e a proximidade de Deus. Então o salmista começa a falar grandes pensamentos sobre Deus. Ele é grande rei, a sua cidade é a alegria de toda a terra, ele tem de ser muito louvado. Veja, irmãos, grandes pensamentos sobre Deus são muito importantes. São importantes para a gente ter pensamentos corretos sobre quem nós somos e também para a adoração. Porque você não pode adorar a Deus sem ter grandes pensamentos sobre Deus. E você não terá uma visão correta de quem você é se você não tiver uma visão da grandeza de Deus. Então veja, o salmista começa aqui colocando diante dos nossos olhos grandes pensamentos sobre Deus. Nós vivemos, irmãos, em um mundo cheio de mentiras. Não é verdade? Cheio de exageros. Você não pode assistir um comercial de televisão sem ouvir ou sem ver uma mentira.
E eles fazem afirmações que são audaciosas, não é, Renata? E fazem coisas que absolutamente nada, nem ninguém pode cumprir. Você já viu, por exemplo, os comerciais de televisão que mostram uma pessoa com um smartphone e um sorriso no rosto, como se ele tivesse acabado de ser feito o rei do universo, especialmente se for um iPhone, né? 14 mil reais. A implicação é que o telefone celular vai trazer felicidade para você. A gente vive num mundo de exageros. Tome um remédio tal, alívio imediato. Mentira. Quantas vezes você diz para sua esposa, esse é o melhor bife que eu já comi na vida? Uau, que exagero! Né? Muitas vezes elogiamos alimentos, elogiamos pessoas, medicações, tomou Doril, a dor sumiu. Nunca, né? Exagero. Você não pode. A gente exagera sobre coisas, mas ninguém pode exagerar sobre Deus. Amém? Ninguém. Não há nada que você possa dizer que seja grande demais para Deus. Não é verdade? E quando o salmista começa, grande é o Senhor, é um eufemismo que ele está fazendo aqui. Não tem como exagerar sobre Deus. Não tem como ter pensamentos muito mais elevados sobre Deus. E esses pensamentos sobre Deus, eles têm que ser cultivados, separados das coisas do mundo. Porque o mundo faz grandes coisas a partir de pequenas coisas. E não precisamos errar, meus irmãos, em fazer grandes coisas de pequenas coisas e fazer pequenas coisas do grande Deus. Nós precisamos cultivar em nossos corações grandes pensamentos sobre Deus. Quem é Deus para você? E observe como a cidade de Jerusalém, a cidade de Sião, é chamada aqui de grande. E ela é grande por causa da presença de Deus, não por causa dela. Nós somos lembrados de que a presença de Deus é que torna qualquer lugar notável, desejável. Onde Jacó estava? Jacó estava no deserto. Ele encontra Deus, Renan. E ele diz, certamente esta é a casa de Deus. Ele está lá em Betel. Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu em Belém. O que é Belém? O menor dos lugares. Mas Belém era grande por causa da presença de Jesus. Amém? Lá na Escócia a gente visitou, eu quis muito visitar a igreja de Samuel Rutherford, onde ele ministrou. Ela está em ruínas agora. A própria igreja, eu acho que caberia na maioria dos nossos santuários. É pequena, eu até disse, é só isso? Não tem teto, só tem pedras lá. Tem um cemitério ao redor, muito avivado. Não tem vilas próximas. Mas Deus esteve naquele lugar uma vez. E eu queria conhecer aquele lugar. Porque Deus fez uma obra poderosa durante o ministério daquele homem há uns 350 anos atrás. Aquele lugar era conhecido tão pequeno porque Deus estava lá. E é sempre assim onde Deus está. Ele torna qualquer lugar notável, desejável. A sua igreja é pequena, tem 10 pessoas, Deus está lá, esse lugar é grande, amém? É grande porque Deus está lá. E a primeira imagem do Salmo, dos versos 1 ao 3, é justamente essa, é uma imagem de Deus, o grande, o rei. E ele habita no meio do seu povo, e ele protege o seu povo, louvado seja o seu nome. Isso nos leva à segunda sessão, porque você vê o grande Deus e vê o inimigo do povo de Deus. Os versos 4 ao verso 8. O texto diz, por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu. E sentiram dores como de parturiente. Como vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Aqui nós temos uma imagem dos inimigos do povo de Deus, e eles estão olhando para Sião, e eles estão olhando para a cidade do grande rei, e eles estão apavorados.
E eles ficam apavorados ao ver a morada do grande rei. E esta é a imagem que nos é dada aqui como uma reflexão, querido Isaías, sobre a segurança do povo de Deus. Se vocês lembrarem, o Salmo 46, há uma imagem da cidade do Senhor sitiada. Todos os inimigos estão reunidos ao redor da cidade, mas a cidade está segura. Aqui a cena é um pouco diferente. Não tem cerco sendo feito, porque quando os inimigos veem a cidade de Deus, eles ficam apavorados. É uma imagem da segurança do povo de Deus da antiga aliança e, com certeza, também da nova aliança à igreja. Sabe, meus irmãos, a gente pode não nos ver com frequência como grandes, nem como algo para alguém tremer ou ao ver. Nem sempre nos sentimos seguros. Mas a igreja, ela é inexpugnável. Amém? Ela é indestrutível. Ela não pode ser destruída. A igreja pode estar cercada por todos os lados. Nós podemos nos sentir oprimidos. Mas, meus irmãos, lembrem-se, nós estamos cercados pelo muro da salvação, que é o próprio Deus. Deus é o nosso muro. Você pode sorrir para todos os seus inimigos. Leia o Salmo 2. No Salmo 2 o Senhor diz, ele zomba deles. Levantam-se contra a igreja, querem derrotar a igreja e o Senhor ri deles. E diz o texto que ele nem se dá o trabalho de levantar. Assentado, ele zomba deles. A igreja pode estar cercada por todos os lados, podemos nos sentir oprimidos, mas o nosso Deus guarda-nos. A igreja pode cantar no meio da dor, tendo certeza do julgamento de Deus que virá. Confiemos, meus irmãos. Eu tenho ouvido muito lá em nossa cidade. Ai, pastor, o que vai acontecer se fulano de tal for eleito presidente? Será que vamos ser perseguidos? Com certeza. Hein? O que a gente vai fazer? Vamos cavar buraco e se reunir lá dentro. Não é assim na China? A igreja vai ser perseguida? Mas é claro que vai, gente. Vocês estão esperando o quê? A não ser que a igreja se ajoelhe e ore por um avivamento. Porque só um avivamento para salvar o país. Amém? Nosso país é idólatra, gente. Nosso país é idólatra, ele odeia Deus. Não espere coisa boa, não, para esse país. É julgamento do Senhor, sim. Então vamos ficar firmes, confiar. Porque quando eles virem o esplendor da igreja, quando eles olharem, quando os reis da terra olharem para a igreja, eles vão empalidecer de espanto e de pavor. O medo vai se apoderar deles. Um dia eles verão quem a igreja é de fato. E aí então eles vão ter que fugir dela. Agora, como é que a gente pode sentir vontade de fugir? Podemos, talvez, não nos sentir terríveis como um exército com bandeiras. Olhe para Renato. Careca, barbudo, feio. Olhe para o Tony, parece um líder de gangue de motoqueiros. Olha para o Marquito. Quem vai ter medo dessa galera? Não é verdade? Olha o Niel, coitado. Lá no Maranhão diriam só pele e osso. É o calor. Quem vai ter medo? Lá no Maranhão diriam assim, não. Né? Lá a gente diz não, diz não. Né? Não podemos nos sentir, talvez, assim, como um Dilvan, como um Rodrigo, a Priscila, fracos. Talvez não como um Arnold Schwarzenegger lutando contra os inimigos. Mas Deus promete nessa imagem que Ele vai confundir nossos inimigos, amém? Isso é muito importante para nós. Sabe, irmãos, quase todo mês eu recebo um e-mail ou um livro de um dito especialista em crescimento de igreja. Alguém contou para eles que eu mexo com plantação de igreja. Eu recebo e-mail desses caras e eles dizem assim, a menos que eu compre o livro de R$ 29,90, a minha igreja não vai dar certo. Eu nem preciso ler. Nem preciso levar em consideração a ideia deles para saber que eles estão errados. Porque a igreja nunca vai morrer.
Amém? Nunca vai morrer. Ela pode, talvez, não parecer muito para nós, às vezes. Nós podemos vê-la, quem sabe, em todas as suas fraquezas, em todas as suas feiuras, mas não devemos jamais subestimar o Deus que governa a sua igreja. A igreja nunca vai cessar porque Deus está no meio dela. Eu conheço uma igreja muito feia, cheia de rugas. Ela fica na penitenciária de Pedrinhas, lá na minha cidade. É uma igreja muito feia. Lá o povo, quando está muito animado, eles cortam cabeça, braço. Vocês já devem ter visto a penitenciária de Pedrinhas em dias de rebelião. É feia a igreja que tem lá. Eu digo igreja porque a gente tem um trabalho lá de formação de lideranças lá dentro. Ensinamos teologia para que pessoas lá de dentro, os que se converteram, se tornem líderes lá dentro. Nativos lá dentro, pastoreando as pessoas lá dentro. Um dia eu estou dando aula no seminário e me chamaram lá. Pastor, tem um jovem lá fora que quer falar contigo. Eu fui lá, era o Francisco Veriano, um detento. Eu digo, Francisco, tu fugiu? Como é que tu está aqui nesse horário à noite? Ele disse, não, pastor, eu estou na condicional. E agora é o seguinte, na condicional, e Francisco era um desses que foram treinados na teologia e entregou a vida para Jesus. E ele diz assim, eu preciso de um lugar para ficar e um trabalho, senão eu tenho que voltar para lá. Aí eu fui no carro, peguei a chave da igreja, disse, você já tem um lugar para ficar, a igreja, e tem um trabalho, você será o vigia dela. Aí ele disse, o senhor é doido? Eu estou vindo da penitenciária, pastor, pense bem. Eu disse, você é crente? Ele, sou. Então você vai para a igreja ser o vigia dela. Ele foi para a igreja. Nunca contei para ninguém, né? Eu não sou doido, não é? Não, pode dizer que ele sabe, né? Nunca contei para ninguém, até então. Um dia ele chegou e disse assim, pastor, eu quero ir para o seminário, quero ser pastor. Você vai. Enviamos ele ao seminário. Francisco Veriano se formou. Francisco Veriano foi ordenado pastor presbiteriano. Francisco Veriano está revitalizando uma igreja em minha cidade para a honra e glória do Senhor. Vamos ter medo de quê? Nós não devemos jamais subestimar o Deus que governa a igreja. E essa segunda imagem nos leva a uma terceira imagem. E aí, então, você tem o grande Deus, você tem os inimigos que fogem desta igreja porque ela é grande por causa do Senhor, e esse povo, então, tem que cair em adoração. O povo de Deus em adoração, verso 9 ao 11. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu povo, como teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. E esta é uma imagem do povo de Deus lembrando da adoração corporativa, o que a gente perdeu no lockdown e recuperamos agora. Vejam aqui, adoradores celebrando a pessoa de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus. E o que temos aqui nos versos 9 ao verso 11 é uma lembrança reconfortante da natureza e da presença de Deus na adoração. Veja o verso 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Vejam, esses são os adoradores, que se lembram de adorar a Deus em seu templo e de louvar a Deus pela sua misericórdia na adoração corporativa, quando estão reunidos ali no templo. Então, dos versos 9 ao verso 11, você tem 6 coisas que estão sendo celebradas. Veja aí, na sua Bíblia, marque, por favor. O verso 9, você tem a misericórdia de Deus, seu amor da aliança. Ele é fiel em seus compromissos de amor. No verso 9 ainda, você tem a celebração da proximidade ou da presença. Ele está no meio do seu templo. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Ele está perto do seu povo. E tem mais, em terceiro lugar, o seu nome, né? A sua reputação. Olha o verso 10. Como o teu nome, ó Deus.
o nome de Deus, a sua reputação, e eles se preocupam com a glória de quem ele é. E em quarto lugar, o louvor ou a fama dele, diz o verso 10, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A glória de Deus é insuperável, meus irmãos, em todo o mundo. E o salmista aqui está se regozijando nisso. E ele está se lembrando de estar se regozijando nisso, na adoração corporativa. E ele louva a Deus por uma quinta coisa, a justiça de Deus. Ele diz, a tua destra está cheia de justiça. Ele faz o que é certo. E no verso 6 ele louva pelos juízos de Deus, o julgamento de Deus, por causa, verso 11, dos teus juízos. Meus irmãos, com frequência pensamos no julgamento final como algo que nos dá medo, estremece os nossos corações. Isso é claro, é até mesmo apropriado ver aquele dia de ajuste de contas com temor e com muita reverência. Mas a Bíblia ela mostra que para o povo de Deus, o dia de ajuste de contas, o dia do julgamento será um dia de glória, enquanto os inimigos de Deus serão levados no julgamento. E aqui o salmista celebra o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Deus nunca age fora do seu caráter. Portanto, sempre podemos contar com esse caráter de Deus para nos consolar nos tempos de provação. O salmista está se lembrando do caráter de Deus. O caráter de Deus que ele aprendeu em grande parte no contexto de adoração. E aí então, se você celebrou a grandeza dele, se você percebeu que os inimigos dele fugiram, se você então caiu em adoração, você então tem um desafio para a congregação. Verso 12 ao verso 14. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai toda, contai-lhes as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Esse é um desafio daqueles que estão liderando a adoração, talvez, como diz o índice, o início do texto, os filhos de Corá estão aqui dirigindo a adoração e eles se voltam para a congregação e eles dão uma direção. Eles dão uma ordem, ande por Sião, vá em torno dela, olhe em volta e falem aos seus filhos. É um chamado para que toda a congregação olhe para Sião, olhe para a igreja e depois fale aos filhos de Sião. Talvez esse salmo tenha sido escrito nos dias em que Jerusalém era forte, quando ela não tinha sido saqueada pelos inimigos, e o salmista tem em mente a segurança de Sião, de Jerusalém, no meio de todos os seus inimigos. Pode ser, mas seja qual for o caso aqui, o salmista está conclamando o povo de Deus a contar com a glória do povo de Deus. Porque quando vivemos no meio do povo de Deus, a glória do povo de Deus provavelmente não é uma das 5 principais coisas que a gente vai lembrar. Porque o povo de Deus decepcionou você algum dia. Porque o povo de Deus feriu seus sentimentos. Porque o povo de Deus algum dia não ministrou para você na hora de sua necessidade. E eles fazem todo tipo de coisas que são desconcertantes e que são decepcionantes. E, francamente, você não pensa muito no quão grande é o povo de Deus. Mas o salmista está pedindo que você pense sobre a glória deste povo com quem Deus habita. E eu quero lembrá-los disso quando pensamos sobre a igreja. Porque não vemos a igreja como Deus a vê, como Deus vai revelá-la um dia para nós. E a gente precisa ensinar para nós mesmos o que a igreja realmente é e como ela realmente será um dia. Porque o Rei Jesus, pelo seu Espírito, ele está, meus irmãos, preparando a igreja para o dia em que ele vai apresentar a si mesmo em toda a sua glória. Uma igreja
sem mancha, sem ruga ou qualquer outra coisa mais santa e irrepreensível. Isso é o que Paulo diz em Efésios. E esse é o trabalho e o objetivo da glorificação. É verdade, sim, Deus nos glorifica individualmente, e é verdade que nós vamos ressuscitar com corpos glorificados individualmente, mas, no final das contas, a glorificação é uma obra corporativa. Deus está fazendo isso por todo o seu povo, aleluia. O autor de Hebreus 11, no capítulo 11, deixa isso tão claro, quando diz, ao recitar ali o registro da fidelidade do povo de Deus em todos os tempos, ele diz, ora, todos os que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E aí no verso 40 ele diz, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, Paulo, João, Davi, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Uau, dá para entender isso? O autor de Hebreus está simplesmente enfatizando que é a vontade de Deus que todos nós experimentemos a glória final juntos, ao mesmo tempo, não separados da totalidade da experiência da igreja e do gozo dessa glorificação final, mas juntos, todos nós, com Paulo, com João, com Davi, com Pedro, toda a igreja do Senhor, um dia, juntos, serão glorificados. Por isso precisamos nos lembrar de que Deus está empenhado, meus irmãos, em nos fazer juntos a imagem do seu Filho. A glorificação dá não dá um verdadeiro sentido bíblico na perspectiva que temos que ter, na nossa visão sobre a história, sobre a igreja. Precisamos nos perguntar o que é realmente importante que está acontecendo no mundo em nossa geração. Pare, por favor, para pensar nisso. Qual é a coisa mais importante que está acontecendo agora no mundo? Onde estão ocorrendo os eventos realmente significativos nesse mundo? Eles estão ocorrendo nas cadeiras do governo e do poder aqui no Brasil? Em Washington? Em Pequim? Lá na casa do doido, na Coreia do Norte? Qual é a coisa mais importante que está acontecendo agora? Onde você precisa olhar no mundo moderno para ver o evento mais significativo da perspectiva divina? Onde está o foco da atividade de Deus na história agora? A coisa mais significativa que está acontecendo na história é o chamado, a redenção, o aperfeiçoamento do povo de Deus, a igreja de Deus. Deus está construindo a igreja de Jesus Cristo. O resto da história é simplesmente um palco que Deus ergueu para esse propósito. E Ele está chamando um povo, aperfeiçoando um povo, e está transformando um povo. Você já viu aqueles prédios em reforma, cheio de andaimes? Minha mulher me corrigiu isso semana todinha. Eu digo, como é que fala andaimes? É andaimes ou andaimes? É andaime, Gilvan. Andaimes! Você já viu aqueles prédios cheios de andaimes? Não é assim, amor? Isso, né? Porque eles, por trás daqueles andaimes, eles estão embelezando o prédio, estão limpando o prédio, estão preparando aquele prédio para o futuro. Não se vê beleza ali. Verdadeira, não. Mas se sabe que algo grande, significativo está sendo feito ali por trás. Vai chegar o dia em que Deus vai derrubar os andaimes da história mundial. E você sabe o que Ele vai estar apontando quando Ele disser para toda a criação dele, esta é a minha obra-prima. Ele vai estar apontando para a igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus.
E lá na vanguarda, lá na frente de tudo, Jesus. E ele vai dizer: Pai, aqui estou, e os filhos que tu me destes, aperfeiçoados na beleza da tua santidade. Uau! Esse é o dia para o qual estamos vivendo. E, meus irmãos, nunca devemos esquecer, quando vemos as verrugas da igreja, que Deus preparou um dia de glória para a sua igreja. E é uma glória estar na igreja com todas as suas imperfeições. Há uma glória em estar unido, conectado nesse corpo vivo, esse corpo imperfeito agora, mas um dia, um corpo que será finalmente perfeito. Só que o Salmo não termina aí, eu quero terminar com isso. Isso não termina em Sião. O verso 14 nos leva ao Deus de Sião. Veja o verso 14. O que diz aí? Agora vamos falar em línguas todas, com suas traduções aí todas. Vamos todos juntos. Que este é Deus, nosso Deus. Uau! O verso 14 nos leva para Deus, o Deus de Sião. É quase um final surpreendente, não é? Olha o verso 13, diz: notai bem os seus baluartes. Está falando da igreja, da cidade. Observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Aí você está esperando assim, que Sião é gloriosa, não é? Mas o que ele diz? Que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Aleluia! Veja, o final surpreendente é que não se trata de Sião. Não se trata da igreja. É sobre Deus. Porque Deus é quem torna Sião grande. Deus é quem torna a igreja grande, o povo grande. Porque este grande Deus vai conduzir o seu povo até o fim. Porque ele conhece o começo deste caminho e ele determinou o final dele. Então, por que buscamos a orientação de Deus? Porque Deus ordenou o fim desde o princípio. Ele sabe, meus irmãos. Ele sabe como ir do princípio ao fim. Então, nós olhamos para ele para nos guiar em nosso caminho até o fim. Esse Deus vai guiar a sua igreja. Esse Deus vai nos conduzir, como tem conduzido Atos 29, como tem conduzido cada um de nós. Eu concluo com uma meditação de John Owen sobre esse salmo. Ele diz assim: esse salmo dá à igreja 5 baluartes em meio à provação. Seu Rei Jesus, as promessas de Deus, a providência de Deus, a presença de Deus e os compromissos da aliança de Deus selados para nós em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado. Vamos orar? Nosso Senhor e nosso Deus, com esta imagem do que o Senhor está fazendo e esta imagem da segurança do seu povo em meio a todos os problemas deste mundo, te pedimos que tu nos fortaleça hoje, para que possamos permanecer fiéis, esperançosos, prestativos para a tua glória e nosso bem eterno. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Apoie igrejas em lugares difíceis, por favor. Precisamos.